É sempre uma alegria muito grande poder partilhar momentos com você. Então, eu trouxe um assunto que poucas vezes conversamos sobre eles nos nossos dias a dia. Porque, na verdade, o que ocorre é que este assunto ele é bastante inconsciente, ele ocorre de uma maneira bastante oculta nas nossas relações. E sobre relacionamento, é bem provável que você se interesse por este assunto. Então eu estou trazendo um tema que tem a ver com o dar e receber, que nós vamos chamar aqui de troca. A troca é constante em todas as relações. Em todos os momentos você troca algo com alguém. Você aprende isto desde criança, desde o mínimo momento do teu suspiro de vida você já está trocando ar. Agora, quando você cresce, na tua vida profissional, você também faz trocas. Você troca experiência, você troca argumentos, você troca ideias, você troca problemas, você convive com pessoas onde há desafios para você superar junto com alguém ou separadamente. Esta é uma questão importante. Num dar e receber, numa relação, uma das coisas que se descobriu, por exemplo, dentro das constelações sistêmicas, e isto ocorre no mundo todo, existem muitas vezes casais que se separam amando um ao outro. Existem muitas vezes pessoas que saem de um meio profissional apaixonadas pelo que faziam. Só sabem que saíram. É porque muitas vezes o dar e receber, eles estão desequilibrados. E o que eu trago aqui para você agora é o seguinte: qual é o tamanho da tua troca? Em primeiro lugar, vamos falar sobre o dar. Você é uma pessoa que se sente que em algumas relações dá muito de si, sem que haja necessariamente uma troca? Ou sem que haja um retorno? Esse tipo de vazio, de vácuo, que muitas vezes acontece em algumas áreas da vida, não são todas, é muitas vezes uma sensação de que nós não estamos sendo valorizados. Porém, muitas vezes só estamos dando mais do que foi pedido. Ou muitas vezes estamos trocando de uma maneira em que nos colocamos numa posição de culpa e por isso precisamos dar bastante. Parece que a proposta desse trabalho aqui não é aprofundar demais, tá? Eu só quero que você reflita e sinta o que acontece dentro de você quando eu falo sobre o assunto. Isso é importante você entrar em contato contigo para saber esse detalhe. Então, olha só, quando você está numa outra postura de receber demais, também tem um desequilíbrio. Então, quem dá muito desequilibra. Quem recebe demais também pode entrar numa relação desequilibrada. Então, por isso é a ideia da dinâmica da troca. E isto vale no meio profissional, por exemplo. Nós poderíamos ter usado este exemplo para um meio de relacionamentos. Agora, no meio profissional, isso também ocorre, e muito, onde muitas vezes você está numa postura que sente que você está dando muito mais do que era para ser, no sentido do que recebe de volta. E, ao contrário, muitas vezes, sem saber, isso também pode acontecer de você já ter experienciado isso com alguém que quer receber muito, porém, não necessariamente corresponde com essa troca equilibrada. Então, é necessário que a gente perceba esse detalhe. Aqui, enquanto conversamos, já está havendo uma troca. Então esta troca, ela tem que ser de uma forma harmoniosa, onde você possa, enquanto me assiste, levar algo para você. E então, em troca, você fica prestando atenção. Já existe uma troca, porque se tu analisar bem profundamente, quando estamos falando a um vídeo, nós queremos que alguém assista. Então essa troca, ela começa a se tornar natural. E qual a minha intenção de trazer este assunto? É porque há pouco, nos blocos anteriores, eu falei sobre gerar foco na sua vida, ter uma postura de uma pessoa focada, que sabe onde quer chegar, e comportamentos que levam a este lugar. A ação, você precisa de ação para chegar a algum lugar. E isto te gera um resultado, isto te gera um aperfeiçoamento. E falando sobre esse aperfeiçoamento, falando sobre essa melhoria contínua, é que eu trago esse assunto para você refletir como andam as tuas relações.
E cuidado, porque muitas vezes nós queremos receber demais quando a outra parte já deu o suficiente. Ela já está fazendo o seu melhor. Nós às vezes estamos numa postura que não nos damos conta de que é uma postura de exigir o que nem é necessário. E isso também desequilibra. E às vezes estamos numa postura de achar que estamos precisando dar muito, quando não seria este o movimento, porque não está sendo solicitado. Uma vez eu escutei isto, achando que eu tinha que dar o meu melhor o tempo todo, fazer cada vez mais, e aí o que eu escuto? Mas eu nunca pedi tanto, porque, preste bem atenção, quando você dá muito para alguém, esta pessoa se sente na obrigação de devolver algo. Vamos dar um exemplo simples. Daqui a pouco você leva um cartão de aniversário para um colega de trabalho. Essa pessoa, ela mais ou menos se sente sintonizada. Como eu posso retribuir este gesto? Agora, eu também quero falar e deixar aqui claro que muitas vezes a troca tem alguns tipos de relacionamentos que entram numa espiral descendente, que é o seguinte: a pessoa recebe algo que não gostou e ela pensa, eu vou devolver mais que isto. E aí a outra parte pensa, pois agora eu recebi algo que eu não gostei e vou devolver mais forte isto. E aí com isto começa a cada vez se nivelar por baixo. Isso acontece com alguns povos que são vizinhos e que começam a brigar e fazer trocas cada vez mais pesadas de argumentos, de inimizades. Isto pode acontecer ao teu lado, pode acontecer numa relação de qualquer tipo. Então observe bem, é muito importante que nós prestemos atenção em como vai a nossa postura para que a gente da troca, para que a gente possa gerar resultados impressionantes, inspiradores e que nos coloquem em movimento. Então a pergunta que deixo para você refletir é: qual o seu rumo? Qual é o tamanho da tua responsabilidade para contigo mesmo? E o quanto você está aberto para continuar crescendo? O mundo está cheio de oportunidades e existem muitos desafios e existem muitos problemas. Que tal trocar a palavra problema por desafio? Dá para fazer novos resultados em sua vida. Seja feliz. Eu me encontro com você no próximo programa.